Então, propriedade do conjugado. O cenário que a gente tem aqui é, eu tenho um sinal que é complexo e eu conheço a sua série de Fourier porque eu posso reconstituí-lo, sintetizá-lo a partir de uma soma envolvendo infinitos exponenciais complexos adequadamente ponderados. E, né? Mais jk ômega t, sendo que esse ômega 2π sobre o período de cálculo. Ômega de cálculo, período de cálculo. Então, o que eu quero agora é calcular a série de Fourier do conjugado. Tá? Na vida prática, a gente não vai ter sinais que a gente possa medir que sejam complexos. Então, aqui o que a gente está trabalhando é uma abstração, mas essa abstração vai nos levar a um resultado importante posteriormente. Bom, então, vamos definir o nosso sinal y, que é, já que ele é o conjugado, eu vou aplicar o conjugado sobre a sua expressão de síntese. Conjugado da soma, soma dos conjugados. Então, eu vou ter um somatório, k igual a menos infinito até mais infinito, x conjugado de k, conjugado desse exponencial, esse exponencial com expoente menos jk ômega t. Agora o que eu vou fazer vai ser simplesmente uma troca de variáveis, onde eu vou criar uma variável k' igual a menos k. Essa mudança é justamente para mudar esse expoente para ele voltar a ser positivo, só que agora sobre uma nova variável. Então o que eu vou ter vai ser, veja que continua o nosso y, então eu vou fazer um somatório, eu vou colocar aqui primeiro alguns termos, então eu vou ter x conjugado de menos k' e na mais jk' ômega t. E veja, a princípio eu troco de mais infinito para menos infinito, mas eu continuo somando todos. Então, k' igual a menos infinito até mais infinito. Tá? Lembrando, formalmente eu trocaria de mais infinito para menos infinito. Eu simplesmente vou alterar a ordem da soma, mas eu continuo somando todos os termos. Esse resultado continua sendo y de t. Agora, por comparação, eu noto que este resultado aqui está associado a um exponencial. No lugar de k, eu tenho k', significa que este resultado deve ser o meu y de k', que é igual, só para reforçar, x de menos k'. Ou y de k, a série de Fourier, só de uma forma mais comum, é o conjugado refletido da série de x de t. Bom, então vamos ver agora um resultado notável dessa propriedade do conjugado. Agora, se x de t pertence aos reais, isso implica no quê? Que x de k é igual a x conjugado de menos k. Porque, ora, se x é igual a y, significa que essa série xk é igual à série yk. Então, x de k é igual a x conjugado de menos k. Vamos ver o que isso representa para a gente. Então, vou começar agora com algumas continhas preliminares. Então, vou colocar aqui, vou colocar em azul. Contas preliminares. Basicamente envolve operações simples com números complexos. Então vamos dizer que eu tenho um número x que seja resultado
da soma entre A e B. Então, lembrando, x complexo, AB reais. O que aconteceria se eu multiplicasse x por x conjugado? Eu obteria A mais JB, que multiplica A menos JB, e isso gera A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou ter AB menos J mais ABJ, que dá zero, BJ vezes BJ, com esse sinal negativo, B quadrado, porque J vezes J menos 1. Isso, na verdade, é módulo quadrado de x. Então, uma forma de representar o módulo quadrado de x é multiplicando x pelo seu conjugado. Outro resultado simples é, se eu somar x com o seu conjugado e dividir por 2, eu vou ter A mais JB mais A menos JB dividido por 2, e eu vou encontrar o valor A, que é a parte real de x. E, finalmente, se eu subtrair x do seu conjugado e dividir por 2j, eu vou ter A mais JB menos A mais JB dividido por 2j, e isso vai resultar no valor B, que é a parte imaginária desse número x complexo. Então, fiz algumas contas simples, porque o que eu vou tentar calcular agora? Quem seria o módulo de xk, e eu vou colocar isso ao quadrado, para evitar tirar uma raiz desse termo e ter raiz desse termo que eu estou apontando. Então, veja, diante dos nossos cálculos, das nossas contas preliminares, eu tenho que esse resultado é obtido dessa maneira. E como x de k é igual a x conjugado de menos k, eu posso reescrever esse termo como x conjugado de menos k, que multiplica x de menos k. Só rearranjando para ficar bem evidente o resultado. X de menos k, só estou trocando a ordem dos dois. X conjugado de menos k. Se eu trocar esse termo e esse termo por uma variável auxiliar, eu noto a similaridade dessa expressão com essa expressão. Então, o resultado que eu obtenho aqui é x de menos k módulo quadrado. E veja, quando eu tenho uma função igual a ela mesma, onde a variável independente tem sinal trocado, nós temos uma descrição como de uma função par. Então, o módulo quadrado e, naturalmente, o módulo são pares. Vou colocar função par. Tá? Então, sempre que o sinal é real, isso implica que o seu módulo é par. Vamos agora a ângulo. Para ângulo, eu vou colocar aqui uma descrição simples, gráfica, para a gente lembrar que ângulo de número complexo, eu tenho a parte imaginária aqui, parte real aqui, de um número complexo x, como se fosse uma representação vetorial. Então, eu quero este ângulo que eu estou chamando de θ aqui, que é o quê? Arco tangente do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos lá.
ângulo de x de k é descrito por arco tangente, vou colocar entre parênteses, porque a gente vai ficar um pouco grande aqui as expressões, da parte imaginária de x de k dividido pela parte real de x de k. Mas a gente viu que essas partes real e imaginária envolve somar e subtrair números, um número do seu conjugado. Então, aqui vai ficar um pouco longo, mas é simplesmente manipulação algébrica. Então, o que eu vou ter? X de k menos x conjugado de menos k dividido por x de k mais x conjugado, aqui mais, desculpe, x de k. Tá? Dividido todo esse termo do numerador, ou multiplicado esse termo do numerador por j. E lembrando, vai ter esse termo dividido por 2, esse termo dividido por 2j, esse termo dividido por 2. Os dois se cancelam. Bom, agora, lembrando que, vou colocar aqui, mas x de k é igual a x conjugado de menos k C x de t real. Então, reforço, só vale quando é real. Se for imaginário, não vale essa troca que a gente vai fazer. Então, a gente tem arco tangente de x conjugado de menos k menos x de menos k dividido por menos, desculpa, não é menos, o j, x conjugado de menos k mais x de menos k. Certo? Conjugado desse termo, trocando o sinal da variável independente. Bom, agora só vou fazer um rearranjo igual arco tangente. Vou inverter a ordem, para isso eu vou colocar um menos na frente. X de menos k. Note que toda a ideia é tornar parecido esse resultado com este resultado aqui. Menos x conjugado de menos k. Isso dividido por j. X no numerador é mais fácil, porque é simplesmente alterar a ordem de uma soma. X conjugado de menos k. Mas arco tangente de x é igual a menos, vou fazer de novo aqui, propriedade de trigonometria, tá, gente? Arco tangente de menos x é igual a menos arco tangente de x. Então, isso implica que esse sinal, a grosso modo, sai para fora do arco tangente. Então, arco tangente de x de menos k menos x conjugado de menos k. Tudo isso dividido por j, x de menos k, mais x conjugado de menos k. E esse resultado, por comparação, notem, todo esse termo sem o sinal é exatamente este termo, trocando k
por menos k, em todos os termos, não tenho nada diferente disso. Então, esse resultado é exatamente o quê? Menos o ângulo de x de menos k. Então, como? Ângulo de x de k, só para a gente lembrar o que a gente está calculando. Ângulo de x de k é igual a menos ângulo de x de menos k. A fase é uma função ímpar. Significa o que no final das contas? I módulo de x de k, só para trazer o resultado anterior, igual a módulo de x de menos k. Magnitude é par. Colocar aqui bem, lembrando, para x de t real. Veja, qual a vantagem de saber que o sinal é real? Significa que quando eu calcular magnitude e fase, isso é válido para a parte real e parte imaginária que eu não estou lidando aqui. Okay? A parte real é par e a parte imaginária é ímpar. Mas para magnitude e fase, significa que se eu calcular só metade do resultado para K positivo, é automaticamente o seu resultado para K negativo. Isso implica em calcular metade do problema, vamos dizer assim. Osciloscópios digitais, que calculam série de Fourier quando mostram análise em frequência, se valem dessa informação para evitar calcular harmônicos negativos, porque eu já sei o resultado dele com base na magnitude e fase dos harmônicos positivos. Tá? Veja que eu usei simplesmente trigonometria e números complexos para avaliar isso tudo. Então não há um mistério nesses cálculos. Talvez apenas uma falta de prática, mas é isso que a gente está aqui aprendendo para dominar esse assunto.